Oi pessoal, essa é uma aula em parceria com a Dois Limões Tecidos. Eu já mostrei aí as várias opções de estampas em painéis para você montar a sua lancheira térmica. E vocês visitem o site, tá? Para vocês conhecerem todas as estampas e várias opções em painéis para você estar confeccionando porta-moedas, necessaire, necessaire manicure, são muitas opções lá no site. E eu vou deixar o nosso cupom de desconto aí para você ganhar um desconto especial com a Dois Limões. Eu mostrei para vocês já aí, né, as estampas, as opções. Eu escolhi essa aqui de caju. É muito linda, todas são lindas, maravilhosas, mas a gente vai hoje com essa aqui de caju. Eu vou mostrar para vocês aqui o que eu usei para estruturar, como eu não tenho aqui onde eu moro acesso à manta R1, R2, e quando chega ela é muito cara. Eu costumo trabalhar assim com o meu painel, né? Eu estruturei, eu dublei ele com entretela gramatura 70. Mas se vocês tiverem aí a manta R1, ela dá super certo, ok? É só vocês passarem um painel na manta R1 e vou mostrar aqui o que eu vou usar mais de estruturação, né? Então, aqui, como eu já falei, eu estruturei com a entretela. Eu vou usar o nylon acoplado, que é o que geralmente eu uso aqui para estruturar as minhas peças. E também vou usar aqui o Etaflon, aquele mais fininho. Olha só a espessura. Se não me engano, é 2 milímetros. Eu vou fazer esse aqui, né? Colocar aqui, olha, painel, nylon acoplado e o Etaflon. E vou à máquina costurar aqui, né? Nessa linha escura, vou costurar as duas partes. E depois eu vou mostrar pra vocês como que vai ficar. Mais uma coisa, se vocês forem usar a manta R1 e desejarem fazer o quilt, vocês podem fazer também, fiquem à vontade. E outra coisa também, nessa peça aqui eu vou usar o forro, vocês podem estar usando o bagum, eu vou usar um forro que também é um isolante térmico. Algumas peças que eu costumo fazer de lancheiras térmicas, nem sempre eu uso o Etaflon. Eu vou deixar essa dica para vocês aqui. Algumas peças eu uso somente o painel com nylon dublado. E no caso eu uso esse material aqui que é o blackout, né? Que ele também é isolante térmico. E fica uma coisa mais leve. Não fica uma estruturação assim muito pesada. Então, se vocês quiserem, vocês podem procurar aí, se vocês conseguem encontrar o blackout, o plástico blackout. E no caso aqui, eu vou estar usando essa estruturação com Etaflon e vou usar o blackout como forro. Eu já passei a costura nas duas partes, olha como ficou. Agora eu vou recortar esse excesso aqui. E quando eu recorto, eu não vou recortar exatamente aqui, olha, rente onde eu costurei. Eu vou deixar uma pequena sobra, porque quando eu costurar, eu não vou costurar para essa parte de dentro, né? Que isso já diminuiria, que isso já ia deixar um pouco menor a nossa peça. Então, eu corto por fora, ok? Para quando eu montar a peça, eu já vim costurando em cima dessa mesma costura que eu passei aqui. Olha, se vocês preferirem, vocês podem estar colocando um bolso interno nessa lancheira, porque bolso não quer demais, né? Então, aqui tem 35 por 30, que vai ser a altura. E a gente vai dobrar para ficar com 15 centímetros, vai passar uma costura aqui e depois a gente vai desvirar, tá? Olha aqui, gente, já costurei, desvirei, passei uma costura aqui na borda. E agora a gente vai localizar ele aqui, olha só. Vamos colocar aqui, eu vou medir e dizer pra vocês aqui quantos centímetros ela fica. Eu vou dizer pra vocês aqui a altura que a gente pode costurar esse bolso aqui. Então, dessa borda superior, nós podemos deixar aqui com 5,5. Porque a gente vai passar a costura, né? E depois, a gente pode já passar uma costura de segurança aqui. E eu vou passar uma costura aqui pra formar dois bolsinhos. O bolso fica assim. Passei uma costura aqui e essa no meio, dividindo em dois bolsos. Nessa lancheira, eu vou cortar dessa duas vezes no tamanho de 40 centímetros. Mas eu quero dar uma opção para quem não tem a alça chique, eu vou deixar aqui uma sugestão. Esse aqui é um tecido liso, ok? Aqui no caso meu é um tecido grosso, tipo um brim, você pode estar usando qualquer tecido que você tiver, combinando com a cor da sua lancheira. Aqui eu escolhi o preto, porque o fundo do meu painel é preto. E como esse tecido é grosso, se eu quiser, eu posso usar ele dobrando dessa forma aqui. Né? Eu dobro assim, vou costurar de cada lado, passar uma costura. E vai estar pronta a minha alça. Mas, se eu quiser uma alça, que eu costumo usar, uma alça mais estruturada. Então, existe essa alça aqui, que é uma alça sintética. Ela parece com alça chique,
mas ela é mais para sintético, né? Porque a alça chique também é sintético, mas eu imagino que ela tem um outro material ali, talvez um pouco de algodão, que torna ela uma alça mais bonita, né? De melhor qualidade do que essa. Essa alça eu uso ela geralmente assim, por debaixo do tecido. Se vocês tiverem acesso a essa alça, vocês podem estar usando com ela assim, olha, porque, né? Coloquei, dobrei, viu? E coloca assim. Aqui esse tecido, ele tem 40 por 12. Você também pode usar ele menor, tipo 40 por 8. Passar a costura aqui, fechando. E depois usar com um alfinete, um desvirador de costura. Desvirar ela e apenas colocar a alça, né? Apenas colocar a alça. No caso aqui, eu vou usar, já que eu cortei o meu tecido preto, né? Eu vou estar usando ele. Apenas a alça. Vou costurar e colocar aqui. Eu já preparei aqui as duas alças. Agora a gente vai marcar aqui, olha. Eu dei um pique aqui, centralizei aqui. Centralizei e dei um pique. E desse pique para cada lado, a gente vai marcar 4 centímetros pra colocar a nossa alça, tá? 4 centímetros aqui para cada lado. Então, a gente vai costurar a nossa alça aqui, ó. Nessa posição. As alças já estão costuradas, as duas partes. E agora a gente vai ao zíper. Aqui eu estou com 35 centímetros de zíper. Ok? Nós vamos costurar o zíper da seguinte forma. Vamos fazer uma marcação de 5,5 de fora para dentro, certo? 5,5, gente, é o tamanho dessa caixa de leite. Então, vocês vão marcar aqui, olha, 5,5 de fora para dentro e 5,5 de fora para dentro, tá? Nesse lado aqui e nesse outro também. Olha o que a gente vai fazer no nosso zíper. A gente vai dar uma preguinha aqui, olha, certo? Para ele ficar nesse formato aqui, a gente pode passar uma costura de segurança para garantir, tá? Esse formato. Vamos fazer aqui com as duas partes, ok? Olha só. Que a gente vai fazer a mesma coisa. Bom, nas duas partes. Olha aqui, gente, fica assim, olha. Eu passei uma costura na máquina, mas para vocês que tiverem um pouco de dificuldade, vocês preferirem, podem fazer. Olha, gente, tá aqui, olha. Eu passei uma costura à máquina, mas vocês podem fazer assim com a agulha de mão, tá? Uma costura para deixar já nessa posição aqui. Então, aqui vai ser o seguinte. Nessa marcação que a gente colocou, ok? A gente já vai começar daqui a costura do nosso zíper. Ele vai partir daqui dessa marcação de 5,5. E ele vai vir até aqui nessa marcação de 5,5, certo? A gente vai costurar apenas aqui. Essa parte aqui vai ficar solta. Não vamos chegar até aqui, apenas na nossa marcação. Isso a gente vai fazer com as duas partes do zíper. Olha só, aqui eu já costurei. Eu passei só uma costura de segurança. Vejam só, esse aqui vocês deixam pra baixo, nessa posição. E esse fica assim. Depois, quando a gente colocar o forro, aí a gente passa a costura normal. Já bem encostado aqui ao dente do zíper. Eu vou segurar aqui com um alfinete. Muito cuidado quando for usar alfinete aqui. É um alfinete bem fininho, para não desfiar o nosso tecido. Quando for trabalhar com gabardinha também, usem sempre agulhas novas, tá bom? E que não sejam muito grossas, para não desfiar o tecido. Gente, olha, essa é uma peça muito fácil de fazer. É uma lancheira, assim, no modelo básico. A 2 limões tecidos. Desejou uma peça que fosse fácil e útil, né? E que seja, assim, bastante lucrativa. O recorte, dá pra você montar 4 lancheiras com o recorte. Gente, dá um ótimo custo-benefício, dá pra você ter um retorno muito bom fazendo essas lancheiras. Elas são rapidinhas de fazer, super fácil. Seguindo o nosso passo a passo aqui, você vai ver como você vai gostar de fazer essa peça e ela vai ser um sucesso aí. É uma lancheira que não é aquela lancheira para levar, para quem leva, né, muito alimento, marmita grande. É uma lancheira para marmita pequena, para levar suco, para levar fruta, levar potinhos de salada, potinho com comidas, mas nada exagerado, entendeu? É uma lancheira assim básica para o dia a dia. Aqui já estamos muito perto de finalizar a nossa peça, né? Então, a gente vai posicionar e vai passar a costura aqui. Vocês viram, eu prendi aqui a pontinha do meu zíper, que tá sobrando. E isso a gente vai fazer nas duas partes. Colocar o nosso forro e passar uma costura. Gente, uma dica pra vocês, quando forem costurar o zíper, tá? Fiquem atentos que o cursor, a gente deve estar colocando ele
da direita para a esquerda, nessa posição que tá aqui, né? No caso, a minha lancheira, ela vai ficar nessa posição correta, né? Mas o meu bolso, que eu gostaria que ele tivesse ficado aqui na parte de trás da bolsa, ele vai ter que ficar nessa posição aqui na frente, né? Eu acho que não vai atrapalhar nada o meu cliente que comprar isso aqui, mas normalmente os bolsos, eles ficam nessa parte aqui, né? De trás da bolsa. Então, vocês fiquem atentos ao posicionamento do cursor. E olha só, nossa peça está praticamente finalizada. Então, o que a gente vai fazer agora aqui, tá? É o fechamento dela. A gente vai abrir, olha. Vai ter o cuidado de colocar aqui pra dentro a sobra do zíper, certo? E vamos passar a costura aqui. Aqui, fechando esse fundo, essas laterais. Aqui a gente vai deixar esse fundo aqui aberto, ok? Vai fechar somente uma parte suficiente pra gente montar a caixa de leite depois. Vai deixar o maior possível de abertura. Quando vocês forem passar essa costura, tá? Tenham cuidado de deixar aqui essas duas partes, tá? Na mesma altura, para não ter um desencontro. Aqui eu vou colocar esses prendedores, para não tirar do lugar, dos dois lados, certo? Passei a costura no fundo, nas laterais, e aqui nas laterais, e só um pouquinho no fundo, para eu montar aqui a caixa de leite, né? Porque agora a gente vai, né, costurar aqui, formando a nossa caixa de leite, tá bom? Em todos os cantos. Olha só, pessoal, já fiz aqui, costurei as caixas de leite. Aqui tá a minha abertura para desvirar. Então, como vocês podem ver, é uma peça muito rápida. Vocês adquirindo o painel vão ter um lucro maravilhoso, porque, como eu já falei, dá para montar quatro lancheiras. E é rapidinho de produzir, super gostosa da gente produzir. A gabardine é muito boa da gente trabalhar com ela. Primeiro que é um tecido que não amassa, a gabardine. E quando a gente estrutura, ela fica bem encorpada, porque esse tecido ele é encorpado, né, gabardine. Então vocês vão ter ótimos resultados, tá? Uma peça maravilhosa pra gente vender e fica muito fofa. Eu só vou arrumar aqui e vou trazer aqui pra mostrar, porque falta ainda mais uma etapa final. E olha só, aqui o fundo vocês já sabem, né? Depois que desvirar, vão juntar aqui, passar uma costura, certo? Fechando esse fundo, pra tá colocando o nosso forro aqui pra dentro. Olha só. Eu vou puxar esse aqui, vou deixar aqui nosso fundo aqui, essa abertura no ponto, pra gente passar a costura, fechando aqui. Certo? A gente vai passar a costura, depois eu vou passar, porque eu vou trocar, tirar a linha preta e colocar uma linha cinza aqui, pra ficar uma costura bem discreta, bem bonita. E agora, com o forro aqui nessa posição, aqui fora da nossa bolsa, da nossa lancheira, o que que falta fazer, né? Além de colocar os cursores, que também não foram colocados ainda. A gente vai tentar fazer essa marcação aqui, olha, do fundo, tá? Pra cá, pra cima, olha só, certinho aqui. A gente vai posicionar esse aqui a nossa máquina e vai passar uma costura aqui bem fininha, tá bom? Uma costura, eu vou dizer pra vocês mais ou menos o tamanho de centímetro, tá? Pra vocês fazerem a marcação, pra ficar tudo igual nos 4 cantos. Olha que linda que tá a nossa lancheira. Para finalizar, a gente vai colocar agora o cursor, ok? Vocês lembram? O zíper a gente cortou com 35 centímetros. Eu vou prender aqui, tá? Pra ficar certinho, garantir a posição. Eu gosto de aplicar dessa forma. Eu corto aqui tipo em V. Não vai ter problema. 35 centímetros já tem margem pra gente dar esse acerto aqui. Coloquei daquele lado, né? Coloco aqui e puxo. Olha só. Eu escolhi um cursor bem lindão pra combinar com a nossa lancheira, certo? Olha que lindo. Gente, eu quero que vocês me contem se vocês gostaram da aula. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aí a pergunta de vocês, ok? Que eu vou responder com o maior prazer. Aqui tá faltando, a gente tem que fazer um acabamento aqui, né? Vocês podem usar montana, se vocês tiverem. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Nessa lancheira aqui, eu coloquei assim, ó. Um pedacinho de montana aqui, mais ou menos o que? 2 centímetros e meio. Então, passa essa costura super fácil, né? Se vocês não tiverem montando, vocês podem fazer esse acabamento aqui com tecido, com viés, mas é necessário que a gente faça esse acabamento para o nosso zíper não saltar. Deixa eu mostrar para vocês aqui, essa lancheira foi a peça protótipo, né? Eu usei nela aqui a alça chique e eu já coloquei a alça assim por fora, né? Vocês podem escolher. Se desejarem, vocês podem estar colocando a alça assim, façam a marcação da posição que vocês querem para que fique iguais, né? Nessa aqui eu já preferi fazer assim, que fica lindo também e é bem mais fácil, né? Outra coisa, essa lancheira aqui, que foi a nossa peça protótipo, né, ela ficou um pouco menor. Olha só, vamos comparar aqui os tamanhos, olha. Aqui essa daqui já aumentou um pouquinho,
tá? Que foi justamente para, nesse tamanho de lancheira, você poder colocar, o seu cliente colocar a garrafinha de água de 500 ml, né? A gente já aumentou um pouco aqui as medidas. Então, agora vocês me contem, tá? Se gostaram dessa aula. E se tiver alguma dúvida, deixem aí a pergunta de vocês, que eu vou estar respondendo com o maior carinho. Gente, olha, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Se esse bolso, como eu fiz ele de última hora, eu não me atentei pra essa questão aqui, olha. Eu botei no tamanho total, então ele, né, ficou um bolso legal, né, que dá pra aproveitar. Mas ele tá pegando aqui a lateral. Então, se vocês não quiserem que fique assim, vocês diminuam. Vocês vão cortar 30 por 20 ou 30 por 23. E vocês vão fechar, passar a costura nele total, né, nas 4 partes, deixando apenas no meio uma abertura para vocês desvirarem o bolso. Aí vocês, nessa abertura, vocês vão dar aquela costura, né, de rebate e fechando a abertura e vão aplicar, centralizar ele no forro, nessa altura que eu falei pra vocês, e vão aplicar o bolso, ok? Deu pra vocês entenderem aí direitinho? Qualquer coisa vocês me chamam, me perguntem que eu explico melhor. Pessoal, olha, façam essa peça, tá? Já vão lá no site garantir o painel de vocês. E depois eu quero que vocês venham me dizer se não foi um sucesso, se vocês não amaram fazer, super fácil de fazer, rapidinho. Fica uma lancheira bem fofa, tá? E vai dar para vocês venderem para o cliente de vocês por um preço bem legal, tirar o lucro de vocês e fazer muito sucesso aí.